Sejam bem-vindos ao Saúde na Mesa, um podcast para conversarmos sobre alimentação, ciência e escolhas possíveis no nosso dia a dia. Eu sou Yasmin Pereira, estudante de nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, e hoje vamos abordar um tema muito interessante: fibras, prebióticos e microbiota, diferença conceitual e aplicação prática na dieta brasileira, trazendo essa discussão para o dia a dia com orientações práticas e aplicáveis à realidade da população brasileira, sempre, claro, com respaldo científico. E eu começo com uma pergunta: será que comer mais fibras é a mesma coisa que consumir prebióticos? Essa dúvida é importante porque nos últimos anos a saúde intestinal ganhou muito destaque. Vemos cada vez mais produtos falando sobre intestino, microbiota, prebióticos, fibras, mas ao mesmo tempo, nem sempre esses conceitos são explicados de forma clara. Na nutrição, entender essas diferenças conceituais é importantíssimo, não só porque envolve saúde intestinal, mas também porque se conecta com doenças crônicas, imunidade, metabolismo, segurança alimentar e saúde pública. E o mais importante é que quando falamos de fibras e microbiota, não precisamos começar pensando em suplementos caros ou alimentos ultra sofisticados. A própria alimentação brasileira tem exemplos muito ricos: o feijão, o arroz, a aveia, banana, maçã, verduras, legumes, a mandioca e tantas outras preparações tradicionais. Então, nesse episódio, a ideia é entender os conceitos, olhar para as evidências científicas e pensar em como aplicar tudo isso de forma realista na dieta brasileira. Para começar, precisamos diferenciar os 3 principais termos que serão abordados no podcast: fibras alimentares, prebióticos e microbiota intestinal. As fibras são componentes presentes principalmente em alimentos de origem vegetal, e elas fazem parte dos carboidratos que o nosso organismo não consegue digerir completamente no intestino delgado, e por isso elas chegam ao intestino grosso, onde podem exercer diversas funções, como aumentar o volume das fezes, melhorar o trânsito intestinal, contribuir para a saciedade, para o controle glicêmico e até para a redução do colesterol. Algumas, inclusive, são fermentadas pelas bactérias do nosso intestino. Já os prebióticos têm um conceito um pouquinho mais específico. De acordo com a Associação Científica Internacional de Probióticos e Prebióticos, prebiótico é um substrato utilizado seletivamente por micro-organismos do hospedeiro, conferindo benefício à saúde. Em outras palavras, é uma substância que serve de alimento para os micro-organismos benéficos e que gera algum efeito positivo para o organismo. Então, pensando nessa breve contextualização, podemos pensar em uma coisa muito importante: que nem toda fibra é prebiótica. Toda fibra pode ter importância na alimentação, mas para ser chamada de prebiótica, ela precisa ser seletivamente utilizada por micro-organismos e, claro, estar associada a algum benefício à saúde. Alguns exemplos bastante estudados atualmente são a inulina, os FOS, fruto-oligosacarídeos, e os GOS, os galacto-oligosacarídeos. Já a microbiota intestinal é o conjunto de micro-organismos que vivem no nosso intestino, principalmente bactérias. Apesar de muita gente associar bactérias a doenças, muitas delas são muito importantes para o funcionamento do nosso organismo. Podemos imaginar a microbiota como um ecossistema intestinal. Quando esse ecossistema está em equilíbrio, ele ajuda em funções como digestão de componentes que nosso corpo não digere sozinho, proteção da barreira intestinal, regulação da imunidade e interação com o metabolismo. E é aqui que entram as fibras. Algumas fibras não são digeridas completamente e chegam ao intestino grosso, onde podem ser fermentadas pelas bactérias da microbiota. Nesse processo, são produzidos compostos chamados ácidos graxos de cadeia curta. Eles são importantes porque ajudam a nutrir as células do intestino e contribuem para a integridade da barreira intestinal e participam da regulação da inflamação e do metabolismo. Então, de forma simples, as fibras vêm dos alimentos. Alguns tipos de fibras podem funcionar como prebióticos e a microbiota é a comunidade de micro-organismos que interage com esses componentes e pode gerar efeitos positivos para a saúde. Agora, quando trazemos esse tema para a realidade brasileira, aparece uma questão bastante relevante. O Brasil possui uma tradição alimentar naturalmente rica em fontes de fibras e compostos bioativos.
O prato clássico como arroz e feijão, por exemplo, é um símbolo da nossa cultura alimentar e representa uma combinação nutricional bastante interessante. O feijão contribui com fibras, proteínas vegetais, minerais e compostos fenólicos, enquanto o arroz, especialmente quando consumido em versões menos refinadas, também pode contribuir com carboidratos complexos e parte de ingestão de fibras. Além disso, alimentos como a mandioca, o milho, frutas, hortaliças, legumes, diferentes leguminosas fazem parte da história alimentar brasileira e podem favorecer uma alimentação mais diversa, com maior oferta de fibras, vitaminas, minerais e outros compostos associados à saúde. O problema é que nas últimas décadas, esse padrão alimentar tradicional vem sendo parcialmente substituído por produtos ultraprocessados. O próprio Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde destaca que uma das principais mudanças negativas na alimentação é a substituição de alimentos in natura ou minimamente processados, como arroz, feijão, legumes e verduras, por produtos industrializados prontos para consumo. Essa mudança impacta diretamente o consumo de fibras e a qualidade geral da dieta. Quando uma refeição composta por arroz, feijão, salada e legumes é substituída por um lanche ultraprocessado, geralmente ocorre uma redução na ingestão de fibras, ao mesmo tempo em que aumenta o consumo de açúcares adicionados, gorduras de pior qualidade, sódio e aditivos alimentares. Outro ponto importante é a comunicação da indústria. Muitos produtos utilizam alegações como rico em fibras, com prebióticos ou bom para o intestino. Essas informações podem ser verdadeiras em relação a um ingrediente específico, mas não significam necessariamente que o produto como um todo tenha boa qualidade nutricional. Um alimento pode conter fibra adicionada e ainda assim ser classificado como ultraprocessado, com excesso de açúcar, gordura ou sódio. Por isso, em nutrição, é essencial avaliar o padrão alimentar como um todo, e não apenas a presença isolada de um nutriente ou ingrediente funcional. Esse é um ponto central. Fibras e prebióticos são relevantes para a saúde, mas não devem funcionar como um selo automático de saudabilidade. O efeito de um alimento depende do seu contexto, da sua composição e do padrão alimentar no qual ele está inserido. Do ponto de vista científico, há evidências consistentes de que uma maior ingestão de fibras e grãos integrais está associada a melhores desfechos em saúde. Uma revisão sistemática e meta-análise publicada no The Lancet em 2019 avaliou a qualidade dos carboidratos na alimentação e mostrou que o maior consumo de fibras e grãos integrais está relacionado à redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, diabetes do tipo 2, câncer coloretal. O estudo também observou benefícios em marcadores como peso corporal, pressão arterial sistólica e colesterol total. Mas como transformar essa evidência em prática? Na alimentação brasileira, isso pode ser feito com escolhas simples e culturalmente próximas. O feijão, por exemplo, é uma importante fonte de fibras, proteínas vegetais, minerais, compostos bioativos, e quando combinado com arroz, especialmente uma refeição com verduras e legumes, forma uma base alimentar com boa qualidade nutricional e potencial benefício para a saúde intestinal. A aveia também é um ótimo exemplo. Ela contém beta-glucanas, um tipo de fibra solúvel estudado principalmente por sua relação com a redução do colesterol, e pode ser incluída no café da manhã, com frutas, em um mingau, vitaminas ou preparações simples. A banana, por exemplo, quando menos madura, pode fornecer amido resistente, um carboidrato que resiste à digestão no intestino delgado e pode ser fermentado pela microbiota do intestino grosso. A maçã, com casca, fornece fibras como a pectina, também fermentável. Outras leguminosas, como lentilha, ervilha, grão de bico, ajudam a variar a alimentação mantendo uma base rica em fibras. Verduras e legumes, como couve, cenoura, abobrinha, beterraba, brócolis, também contribuem com diferentes tipos de fibras, vitaminas e minerais. Além disso, alimentos tradicionais e regionais, como a mandioca e o milho, podem fazer parte de uma alimentação saudável, principalmente quando inseridos em preparações equilibradas e com menor presença de ultraprocessados. Na prática, uma refeição cotidiana como arroz, feijão, proteína, salada, legumes e uma fruta já representa uma estratégia simples e potente. Da mesma forma, um café da manhã com banana, aveia, iogurte natural ou uma vitamina com frutas e aveia pode contribuir para aumentar a ingestão de fibras ao longo do dia.
A principal mensagem deste episódio é que a saúde intestinal não depende apenas de suplementos, cápsulas ou produtos com alegações funcionais. Ela está diretamente relacionada ao nosso padrão alimentar como um todo. Na prática, isso significa valorizar alimentos simples, acessíveis e presentes na cultura brasileira, como todos os exemplos que falamos anteriormente. E mais do que procurar um alimento específico ou uma solução isolada, é importante olhar para a qualidade da nossa alimentação no dia a dia, porque no fim, cuidar da microbiota também é cuidar da forma como nos alimentamos, consciência, cultura e acesso à comida de verdade. Esse foi o Saúde na Mesa, obrigada por ouvir e até o próximo episódio.